caso de embrulhar o estômago de qualquer um. É o caso da Dina Marinho, né? Terminou agora há pouco uma coletiva sobre o caso da jovem Dina Marinho, que foi morta a facadas pelo ex-companheiro na frente do filho de 6 anos de idade. O nosso repórter Américo Soares acompanhou essa entrevista coletiva e tem mais informações ao vivo. Américo, boa noite para você. Eu queria que você contasse para a gente o que as autoridades falaram de novidade sobre esse crime bárbaro. Ótima noite para você, Dani, para nossa audiência que acompanha o Tá Na Hora Espírito Santo, direto de casa também. Pois é, a Polícia Civil chamou a coletiva para falar sobre esse caso aí, que deixou assustados os moradores da região, né, do bairro Vista da Serra 1, da Serra também, aliás, de todo o Espírito Santo, Dani. Mais um caso de feminicídio. Dina Marinho, 27 anos, foi morta a facadas, com cerca de 10 facadas na região do pescoço, na frente do filho, de apenas 6 anos. Ela foi morta pelo ex-companheiro, que também é pai da criança de 6 anos. O pai teria passado o final de semana com o filho e devolvido a criança para a mãe na tarde de domingo. Porém, na madrugada de segunda-feira, poucas horas depois, ele voltou até a residência e realizou ali o crime. Uma coisa, Dani, que os policiais contaram pra gente, de acordo com as investigações, foi que o menino de 6 anos chegou a reconhecer o pai. Por mais que o suspeito estivesse ali encapuzado, com uma blusa tampando o rosto, ele chegou a perguntar para o criminoso, no meio de toda aquela situação pavorosa ali, perguntou assim: pai, é você? E aí, quando questionado pela Polícia Civil, o criminoso respondeu que chegou a forçar a voz, fazer uma voz um pouco mais grave, para que o filho não reconhecesse. Mas não adiantou não, o menino foi e contou para os familiares que isso aconteceu. A vítima, a Dina, foi encontrada morta por uma amiga, né, que foi até a casa procurar ela. E aí o filho disse, né, que, olha, minha mãe não pode responder porque ela está morta ali, infelizmente. Chocante ainda mais para a criança. O suspeito foi encontrado, foi preso em uma área de mata, lá também na Serra, na Grande Jacaraípe. Ele estava vigiando a operação da polícia, inclusive. Antes de ser preso, ele contou para os policiais, disse: olha, eu estava olhando a atuação de vocês para saber quando eu podia fugir, mas não conseguiu fugir não. Hoje cedo, a nossa colega Patrícia Batestin, junto com o cinegrafista Wellington Magela, acompanhou os familiares da vítima, contou ali também um pouco da história. Muita emoção, Dani, cercado realmente ali de muita tristeza, para a gente entender um pouco melhor dessa história, quem era de fato a Dina e, claro, não merecia passar pelo que ela passou, né? A gente confere na reportagem completa de Patrícia Batestin agora. Jones Henrique de Souza foi preso nesta segunda-feira. Ele é ex-companheiro de Dina Marinho Amorim, de 27 anos, pai do filho dela e apontado pela polícia como o homem que tirou a vida da jovem. Dina foi morta a facadas dentro da casa onde morava com o filho, em Vista da Serra 1, na Serra. A criança, de apenas 6 anos, presenciou tudo. Ele fala que está traumatizado. Ele, a criancinha, fala que está traumatizado. E você imagina a criança chegar a falar que está com trauma, é porque de fato presenciou um trauma, né? E ele presenciou tudo isso. A polícia recebeu a informação de que após o crime, Jones teria ido para o bairro São Francisco, que fica na região de Jacaraípe, também aqui na Serra, a aproximadamente 12 quilômetros do local onde o crime aconteceu. As denúncias afirmavam que ele estava próximo a uma região de mata. Quando começou a anoitecer, ele foi visto caminhando pelas ruas e foi abordado por policiais civis. A prisão aconteceu em menos de 24 horas após o assassinato. Jones teria passado domingo do Dia dos Pais com o filho. O seu ex-companheiro, que aproveitando, levando o seu filho até ela, passou lá à noite e desferiu vários golpes na sua garganta com faca. Foram várias facadas no pescoço. Dina também tinha ferimentos nas mãos, que, segundo a polícia, mostra que tentou se defender. O filho da vítima disse para a polícia que tentou pedir ajuda. Ele mesmo falou, né, com o soldado, né, com o policial, que ele gritou muito socorro pela janela, mas ninguém atendeu. Jones teria matado a ex-companheira por ciúmes. Ela possui já um namorado, né? E ele, ao que tudo indica, porque a gente percebeu, ele não aceitava esse relacionamento e constantemente a rodeava. E ele já estava jurando ela de morte há uma semana.
há uma semana. Por causa dessas ameaças, Diná estava assustada. Um dia antes de morrer, ela disse para a mãe que não poderia mais morar sozinha aqui nessa casa. Pediu se poderia voltar a morar com a mãe. A mãe ficou preocupada com esse pedido inusitado da filha, já que ela vivia há bastante tempo sozinha. Na manhã de segunda-feira, ela tentou fazer contato com a filha. Telefonou várias vezes, mandou mensagem, nada de Diná responder. Ela decidiu fazer contato com uma amiga de Diná, pedir que viesse até aqui para ver se estava tudo bem. Quando a amiga chegou aqui na casa, foi recebida pelo filho da Diná. A criança de apenas 6 anos abriu a janela e disse que a mãe estava morta. A colega de trabalho, amiga, foi quem conseguiu ter a chave a partir da entrega feita para a criança, né, e adentrar dentro de casa. Ela relatou para mim o trauma que ela sofreu também a presenciar isso aí. Vizinhos contaram que Diná morava no bairro há pouco tempo, trabalhava numa academia, não tinha inimizades. Dona Maria mora há 17 anos na rua onde o crime aconteceu e vê com tristeza uma morte com tanta brutalidade. É uma tristeza muito grande, né? Que a gente vê uma pessoa na porta da gente, né? Acontecer isso, né? Manhã cedo, a gente levantar de manhã cedo, alegre tudo, depois vir aqui fora, ver isso, é uma tristeza, né? Eu estou horrorizada com essa história porque eu acho que ninguém merece presenciar um crime, ninguém. Uma pessoa desconhecida. Agora nós estamos falando do filho de 6 anos do cara. O filho é dele também, né? Não é só dela. E aí ele tá com ciúme porque a ex começou um novo relacionamento, começou a se livrar desse entojo que devia ser esse homem para ser capaz de fazer uma desgraceira dessa. E ele vai na frente do menino e deu várias facadas. Segundo relatos, acho que foram mais de 10 facadas ali na região do pescoço. Imagina que cena horrorosa que essa criança presenciou e ainda teve a infeliz incumbência de dar notícia para as pessoas. Ó, gente, minha mãe tá morta. O que esse menininho tão novo precisou passar? Eu vou chamar novamente o nosso repórter Américo Soares, que parece que tem mais informações sobre essa história, né, Américo? Você tem alguma notícia, por exemplo, do velório da Diná? Pois é, Dani, o corpo foi levado para o cemitério São Domingos, na Serra ali, né, para ser velado, como a gente viu na reportagem, tomado de emoção. É um caso chocante, muito por conta de ser aí um feminicídio e mais agravante por ser na frente do filho do casal de apenas 6 anos. Durante o velório foram prestadas ali as últimas homenagens. Ela era uma pessoa muito querida, a gente percebeu isso também na reportagem. As pessoas que moravam ali perto também tinham ela como uma pessoa muito querida. Como nossa colega disse também, ela estava, por conta das últimas ameaças, né, da última semana, intensificada aí nas ameaças, estava planejando voltar para casa dos familiares, mas não deu tempo. E vivia cerca de 10 anos nesse relacionamento entre idas e vindas. Já havia sido agredida, né, anteriormente, mas não teve denúncia nem nada do tipo. E o suspeito de 32 anos, ele já tinha uma passagem por furto, segundo a Polícia Civil, e também por agressão, mas uma agressão a uma cunhada, não a uma companheira ou nada do tipo. Mas o que a gente vê, o que fica realmente a emoção do velório, dos familiares, das pessoas próximas a Diná, de uma pessoa muito jovem, de 27 anos, né, Dani, na frente do filho de 6. Nossa, Américo, é realmente de deixar a gente sem palavras, tamanha brutalidade. E fica também o recado para você, mulher, que convive com alguém, um agressor, né, um companheiro metido a violento, a machão. Pica a mula, minha filha. Pensa na criança de ela não presenciar um crime desse. Às vezes é melhor uma ruptura, você se separar no primeiro levantar de mão do que passar por uma situação dessa traumática para toda a família, né? Mais uma vez, Américo Soares, obrigada pelas informações ao vivo.